Não convidem Fernando Diniz e Lugano para o mesmo jantar. O técnico e o diretor do São Paulo já se estranharam fortemente algum tempo atrás e te dou todos os detalhes no vídeo de hoje do canal do Nicola. Quero falar também sobre a possibilidade de Pablo Mari voltar ao Flamengo. Isso é real ou não existe? Vou falar ainda sobre os 200 milhões de reais de prejuízo que o Palmeiras terá nessa temporada, informações sobre o Marinho, que história é essa de que ele pode deixar o Santos? E para completar, tudo sobre a entrevista que o Thiago Nunes deu à ESPN contando sobre sua saída do Corinthians. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter cada um de vocês por aqui. E antes de começar a passar as informações, só queria pedir para você se inscrever no canal, super simples, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se, aproveita e aperta o sininho para receber a notificação. Assista o vídeo até o fim se você tiver tempo e se curtir não esqueça de dar um like. No final do vídeo eu te conto como é que você vira membro do canal do Nicola e passa a ter direito a uma série de vantagens, como por exemplo receber informações em primeira mão via WhatsApp. Quero abrir o vídeo falando sobre o Palmeiras e a possibilidade real de o Verdão fechar essa temporada com 200 milhões de reais a menos do que previa em seu orçamento. A estimativa para a temporada era de uma receita na casa dos 600 milhões de reais, parecida do ano passado, veio a pandemia e acabou detonando uma série de previsões. O Palmeiras está e vai receber menos, com bilheteria, com sócio-torcedor, com direitos de transmissão, e tudo isso faz com que o presidente Maurício Gagliotti e as pessoas do departamento financeiro imaginem que o Verdão vai fechar com algo na casa de 400 milhões de reais, 200 milhões a menos, são 30% de perda de receita. Dessa maneira é mais do que natural que o Palmeiras feche no vermelho pela primeira vez desde 2014. Em 2015, 16, 17, 18 e 19, o Palmeiras sempre fechou no azul. Em 2014 havia registrado um prejuízo de 27 milhões e 700 mil reais. O Gagliotti até teve a chance de recuperar esses 200 milhões de reais vendendo atletas que eram da base e que hoje são peças fundamentais. Cheguei a te contar outro dia, vou até deixar o link aqui, sobre propostas feitas por Gabriel Veron, Gabriel Menino, Patrick de Paula e Wesley. Essas propostas juntas totalizavam algo na casa de 230 milhões de reais. Seria o suficiente para que o Palmeiras acabasse com qualquer possibilidade de prejuízo, mas olhando para o futuro e para a possibilidade desses atletas se valorizarem ainda mais, o presidente Maurício Gagliotti decidiu não vender nenhum deles. As opções de venda foram de atletas fora dos planos da comissão técnica, foi por isso que o Diogo Barbosa foi para o Grêmio por 10 milhões de reais, foi por isso que nos últimos dias o Vitor Hugo foi vendido para o Trabzonspor da Turquia por algo na casa de 23 milhões de reais. Tem muito torcedor do Palmeiras me perguntando se o Verdão vai usar esses 23 milhões para contratar outros jogadores, e a resposta é não. Esses 23 milhões vão ser extremamente importantes para pagar uma série de contas que já venceram. Bora repercutir agora a primeira entrevista que o Thiago Nunes deu desde que foi demitido do Corinthians. Ele escolheu a ESPN para dar essa entrevista que aconteceu na noite dessa terça-feira. O Thiago se mostrou bem calmo, bem tranquilo, falou até com carinho do Corinthians, não se meteu em grandes polêmicas, algumas considerações importantes. Talvez o trecho mais importante dessa entrevista foi quando ele admitiu que passou a jogar pelo resultado no Campeonato Paulista para sobreviver, mesmo sabendo que isso implicaria em prejuízo ao longo da temporada. O raciocínio dele foi mais ou menos esse. Eu vou jogar para não perder, eu vou jogar apostando no sistema defensivo, isso pode me fazer ir longe no Campeonato Paulista, e de fato fez. O Corinthians chegou à final do Campeonato Paulista perdendo para o Palmeiras apenas nos pênaltis, mas a médio e longo prazo isso não renderia, até porque o Campeonato Paulista, na visão do Thiago Nunes, não é parâmetro, por exemplo, para o Campeonato Brasileiro. Dito e feito, chegou o Campeonato Brasileiro e o Corinthians não estava pronto para uma dificuldade bem maior. Separei alguns outros trechos dessa entrevista. O Thiago chegou a dizer sobre a condição do clube, abre aspas, não sabia das dificuldades financeiras, teve o agravamento da pandemia e acabou dificultando muito o trabalho. Muitos foram oferecidos, mas precisávamos de nível europeu, fecha aspas. É o Thiago se surpreendendo ou admitindo ter sido surpreendido com a situação financeira do clube. Ele imaginou que teria mais capacidade para investimentos, embora o Corinthians acabou gastando um bom dinheiro com reforços pedidos por ele. Só o Luan, por exemplo, custou 23 milhões de reais. Pouco mais para frente ele falou sobre Jadson e Ralf. Ele disse o seguinte, abre aspas, claro que poderiam ser úteis, mas é pouco para o Corinthians, pensava em jogadores para ser titulares, fecha aspas. Depois ele admitiu um erro estratégico, o seguinte, abre aspas, investimos em coisas internas do clube, como comunicação no departamento, entre os departamentos, para ser mais preciso. Gastamos mais energia nisso do que na equipe, foi um erro crucial mesmo, fecha aspas.
Para completar sobre esse bate-papo bem legal lá na ESPN, ele ainda falou com carinho até do Coelho, que outro dia deu uma bela cornetada no trabalho do Thiago Nunes. O Thiago disse que torce pelo sucesso do Coelho, torce pelo sucesso do Corinthians. Gostei do que ouvi do ex-treinador do Timão. Poucos jogadores no Brasil jogaram tanto nessa temporada quanto o Marinho, atacante do Santos, que tem nos últimos dias sido especulado em vários clubes do exterior. Teve até quem cogitasse a possibilidade dele trocar o Santos pelo Flamengo. Conversei antes de gravar esse vídeo com o presidente do Santos, com Orlando Rolo, para entender a situação do Marinho. Logo de cara ele assegurou que não há a menor possibilidade de o Santos vender o Marinho. O Rolo garantiu que vende qualquer jogador, menos o atacante de 30 anos de idade, que na atual temporada já tem 13 gols marcados em 20 jogos. Nos últimos 8 jogos ele marcou 6 vezes. Um gol no Goiás, um gol no Olímpia, outro gol no Delfim, Olímpia e Delfim pela Libertadores. Teve ainda gol no São Paulo e mais 2 gols contra o Atlético Mineiro. De longe o jogador mais importante nesse atual momento para o Santos. Rolo disse mais, disse que não chegou nem sondagem, nem proposta de clubes brasileiros e do exterior, mas ele ainda está tão preocupado com a possibilidade de perder o Marinho, que com alguns movimentos que ele fez nos últimos dias, levantando dinheiro, vai quitar, vai zerar todas as dívidas que o Peixe tem com o Marinho. Essas dívidas hoje giram na casa dos R$500 mil e correspondem a direitos de imagem atrasados. Santos deve direitos de imagem para alguns atletas, mas vai dar prioridade à questão do Marinho, ao caso do Marinho, para evitar qualquer possibilidade de insatisfação do atacante ou qualquer risco dele ir à justiça, tudo para que o Marinho continue satisfeito no Peixe e rendendo em alto nível. Você pode estar se perguntando de onde surgiu o dinheiro na Vila Belmiro. Recentemente o Rolo esteve na Federação Paulista e nessa terça-feira na CBF. Na CBF ele conseguiu um adiantamento de R$5,5 milhões, na Federação Paulista ele conseguiu desbloquear algumas verbas e essa grana vai ser útil para pagamento em relação ao Hamburgo, mas também para quitar essa questão com o Marinho. Ficou faltando falar também sobre Lucas Veríssimo, que quase se mudou para o Porto, mas vai continuar no Santos. A proposta do clube português era de R$6,5 milhões, só que somente R$2,5 milhões seriam pagos nesse momento, o restante somente na próxima temporada. O Conselho Fiscal do Santos até aprovou a negociação, mas o Santos levou muito tempo para tomar essa decisão e o pessoal do Porto acabou desistindo. O Santos desperdiçou uma grande oportunidade de ver algum dinheiro entrar para resolver sua pendência bem preocupante com o Hamburgo. O Santos hoje deve mais de R$24 milhões ao clube alemão e a partir de 13 de outubro vai passar a correr risco de perder pontos na FIFA por causa dessa dívida. Na noite dessa terça-feira, vários dos torcedores rubro-negros que acompanham o canal do Nicola me perguntaram sobre a possibilidade de Pablo Mari virar reforço do Flamengo. Seria uma possibilidade de um empréstimo enquanto ele se recuperava, enquanto ele ganhava um pouquinho de ritmo de jogo. Consultei um brasileiro que trabalha no Arsenal para saber o que há de real nessa possibilidade e ele me assegurou que não existe qualquer chance de o Arsenal emprestar o Pablo Mari. Vale a lembrança de que o time inglês acaba de desembolsar 14 milhões de libras para ficar com o jogador espanhol. Ele se recupera de uma contusão. Ele jogou no dia 16 de junho contra o Manchester City, sofreu uma contusão séria e a previsão é de que voltaria na metade do mês de setembro. Essa previsão foi adiada para o fim do mês de setembro e o Mari ainda não conseguiu se colocar à disposição, vai precisar de mais 2 semanas. A partir do momento que tiver ok, lá para o fim do mês de outubro, ele vai se recondicionar para ser utilizado pelo Arteta no atual elenco do Arsenal. O Arsenal até contratou o Gabriel, zagueiro brasileiro que veio do futebol francês. Gabriel já jogou, já até fez gol, mas o Arteta ainda tem bons olhos em relação ao Pablo Mari. Pretende usar o zagueiro espanhol como titular em algumas partidas dessa temporada. Investimento bem alto feito pelo Arsenal. Não faria muito sentido, de acordo com essa pessoa do clube inglês, emprestá-lo para o Flamengo. Não faz parte dos planos dos Gunners, muito menos do Flamengo. Isso nem foi discutido no Flamengo. Então, para responder a todas as perguntas que foram feitas, Pablo Mari se recupera, ainda vai precisar de mais 2 semanas para ficar ok de uma lesão que ele sofreu no mês de junho, mas a partir do momento que estiver recuperado, vai ser utilizado pelo Arsenal. Até agora jogou apenas 3 partidas, foram 204 minutos, investimento altíssimo, como eu disse, 14 milhões de libras, ficou fora dos últimos 20 jogos, exatamente por causa dessa contusão. Quero fechar o vídeo contando sobre a treta pesada que aconteceu recentemente entre o técnico Fernando Diniz e Lugano, diretor de relações institucionais do Tricolor. Quem acompanha o canal do Nicola com bastante frequência vai lembrar de um vídeo em que eu contei que o Lugano foi bem claro ao afirmar para todo mundo no São Paulo que era contra a manutenção do Fernando Diniz.
Isso aconteceu depois da eliminação do São Paulo para o Mirassol, para aquele catadão do Mirassol. O Mirassol precisou contratar 18 jogadores às pressas por causa da pandemia do coronavírus, ainda assim conseguiu eliminar o São Paulo nas quartas de final do Campeonato Paulista. Lugano se reuniu com o presidente, com o Raí, e chamou até o Fernando Diniz para dizer que era radicalmente contrário à ideia da permanência do Diniz. No bate-papo cara a cara com o técnico do São Paulo, Lugano deixou claro a sua opinião, falou que era frontalmente contrário às ideias de jogo do Fernando Diniz e que entendia que ele inventava demais. Inventava uma série de coisas que um clube como o São Paulo não poderia aceitar. O Fernando Diniz não gostou do que ouviu, perguntou se ele tinha alguma coisa contra ele, o clima ficou bem ruim e o pessoal do Deixa Disso precisou interceder para que Lugano e Fernando Diniz não fossem além dessa discussão um pouco mais áspera. Uma pessoa que acompanhou essa conversa chegou a me contar que temeu pelo pior, mas no final das contas, Fernando Diniz de um lado, Lugano do outro. Foi também por causa dessa cisão, por causa desse rompimento, que o Diego Lugano sumiu dos noticiários do São Paulo. E é até compreensível a decisão dele. Ele justificou internamente que não se sentiria à vontade dando entrevistas para defender o trabalho do Fernando Diniz em meio a série de críticas, sendo contrário a tudo que ele pensa. Então, ele disse que não teria essa cara de pau de justificar o trabalho do Diniz, mesmo sendo radicalmente contrário. Para evitar esse tipo de situação, o Lugano decidiu se isolar. Não tem participado dos treinos, não tem feito viagens com o clube e deu uma bela sumida. Isso pode mudar nessa quarta-feira, se o São Paulo for derrotado pelo Atlético Goianiense. Na última segunda, o Raí chamou o Fernando Diniz para um papo e deixou bem claro para o treinador que se o São Paulo não vencesse o Atlético Goianiense mais, não voltasse a jogar bem, dificilmente o Raí conseguiria manter o treinador. O presidente, o Lugano, dirigentes ligados ao departamento de futebol, todo mundo quer a demissão do Fernando Diniz. O único que ainda sustenta o técnico é justamente o Raí. E o Raí deixou bem claro para o Fernando Diniz que ele vai precisar de um grande jogo se quiser continuar empregado. Só para completar, vale a lembrança de que o técnico do Atlético Goianiense é Wagner Mancini, um dos treinadores cotados para assumir o São Paulo em caso de demissão do Fernando Diniz. Te contei nesse vídeo aqui que Wagner Mancini, Diego Aguirre e até Paulo Autuori são nomes comentados no Morumbi para substituir o Fernando Diniz em caso de demissão. Se você não viu esse vídeo, dá uma olhada, tenho certeza que você vai curtir. Bom, pessoal, eram todas essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal da Nicola. Quem curtiu o vídeo, não esquece de dar um like, de se inscrever no canal, é super fácil, é só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Aproveita e aperta o sininho para passar a receber notificação toda vez que eu fizer vídeo novo ou live. Para completar, queria lembrar ou te contar como é que você vira membro do canal. Aqui embaixo, eu vou deixar na descrição desse vídeo um link. Você clica nesse link e escolhe qualquer um dos 5 planos. Independentemente do plano que você escolher, você vai estar autorizado a participar do bolão do Nicola. Inclusive já tem os palpites, os jogos dessa rodada para você deixar seus palpites. Você vai poder entrar também na liga exclusiva do Cartola FC, que dá prêmios para todo mundo que manda bem, além de outras categorias que permitem a você participar de lives exclusivas, receber informações em primeira mão via WhatsApp. Dá uma olhada lá, tenho certeza que você vai curtir. Beleza? A gente se vê de tarde. Tchau, tchau!